Uma boa tarde para cada um de vocês. Hoje é 27 de dezembro de 2025. Agora é 1h53 da tarde. Estou ao vivo no Instagram e no TikTok. Hoje é sábado, né? E eu não pude fazer live para vocês hoje cedo, tá, gente? Eu gosto de fazer a live todo dia antes, quando eu acordo em primeiro lugar. Só que eu acordei, sabe que hora hoje, gente? 3h30 da manhã. Acordei 3h30 da manhã sem sono. E aí eu tava com vontade de fazer uma live com vocês aí, né? Como sempre eu gosto de ler a mensagem. Eu ia ler o terceiro selo, né? Mas aí a esposa dormindo, eu não queria perturbar a esposa, né? Porque a patroa também, ela tem voz aqui em casa, né? E eu não queria chatear ela, mas a minha vontade é fazer primeiro para Deus, para depois de trabalhar. E aí hoje eu fiz ao contrário. Eu trabalhei primeiro e agora que eu vou fazer para Deus. Jair Francisco, mas eu fiz uma oração antes de eu sair. Orei, pedi a Deus para me proteger e tal. Mas eu gosto de trazer a palavra primeiro de Deus. Aí o que acontece? Trabalhei, descansei um pouco e cheguei, dei uma dormidinha e estou acordando agora de novo. Hoje foi bom eu ter trabalhado nesse horário. Eu estou pensando nesse calor, trabalhar nesse horário, porque trabalhar de madrugada é mais fresquinho, o trânsito é melhor, né? Então, uma boa tarde para cada um de vocês. Volto a dizer, como é que é? Deve ser whisky. Deve ser whisky. W-Y-I-S-K. Entrou. Eu geralmente eu trago a palavra de Deus na parte da manhã, mas como eu levantei 3h30 da manhã, eu não podia fazer a live que eu ia acordar minha esposa. Ela escuta para danar. Marli Jesus entrou. E ela acha ruim. Eu falo alto, né? Mas eu vou tentar, ela vai ter que deixar, porque eu vou passar a fazer a live, vai ser 3 horas da manhã, 3h30, 4 horas. Pelo menos por enquanto desse calor. Porque eu tô indo trabalhar, eu saí daqui, era 10 para 5 da manhã eu trabalhei. Trabalhei até... eu cheguei aqui, eu acho que era quase 11 horas, meio-dia, não sei. Que eu trabalhei. Então tá, então o negócio é o seguinte. Eu vou trazer o terceiro selo para vocês, igual eu tô mostrando aqui. Mas antes disso eu vou colocar um videozinho com a minha esposa do trabalho que ela faz. Tem umas coisas interessantes lá, só. E eu quero mostrar a vocês um vídeo. Então eu vou mostrar para vocês. E vocês acreditam que agora quem está com mais energia que a mulher é eu? Eu tô mais forte que a minha mulher. Eu com problema respiratório, estou mais forte que ela. Também estou tomando a água também de qualidade, estou dormindo bem. Né? E a mulher tá fraca, eu tô mais forte que a mulher agora. Antes a mulher tava mais forte que eu, eu tô achando que eu tô mais forte que ela agora, viu, gente? Vou mostrar pra vocês aqui. Então eu vou virar a câmera, né? Deixa eu virar a câmera pra vocês. Nós vamos assistir um videozinho e depois eu trago a palavra de Deus, tá? Vou colocar isso aqui, achei interessante. Eu achei muito interessante, então eu vou dividir com vocês aí. Isso aqui, a esposa trabalha nesse negócio de tal de Niprofex. Eu não vou colocar a Niprofex não, que eu não ganho nada com isso. Vou ficar fazendo propaganda para eles não. Vou mostrar um negócio só da água aí, que é interessante. A minha esposa trabalha com isso, viu, gente? O negócio de água. Ela vende esses negócios aí. Então vamos lá, vou trazer para vocês aí. Deixa eu ver se eu consigo colocar no grande aqui. Depois eu vou gritar ela lá, para ela me ajudar a colocar o outro. Tem coisa aqui que eu grito ela, que eu não consigo. Tem que ser ela. Ô, Ju, anda pra cá pra você me ajudar. Vou colocar nesse negócio grande aqui, isso. Hã? Não, mas aí ele vai ficar grande. Eu quero a tela toda grande. Pode soar complexo à primeira vista, a tela mas na toda verdade grande. descreve algo surpreendentemente. A tela grandona, vai. Aí não vai. Tá. Não quer ir. Aí vai estar assim, né? Assim eu quero. Ó, mas diminuiu. Não sabe, não. Volta, deixa daquele jeito lá. Então deixa daquele jeito lá. Eles não sabem, não. O pessoal lá não tá sabendo.
Volta lá então, volta, deixa. In this video, Olha lá. Volta lá, pretinho, lá onde você tava. É porque você tem muita tela, você não fecha as telas, eu falo consigo. Essa já tá no grande. Então vai, coloca, vai, deixa assim. Mente simples. Vai, Biohacking é hackear o corpo usando métodos naturais e a inteligência da natureza, desafiando corpo e mente para alcançar sua melhor performance, sem recorrer a medicamentos ou soluções complexas. Então, peraí, deixa eu comer. O objetivo é otimizar diversas áreas, como saúde, alta performance e longevidade. Quando cuidamos da nossa saúde, fazemos Se você fazer assim, vai dar certo? Vai. Então que você não fez, isso. Agora que eu tô ao vivo, cara, faz, cara. Aí você me arrebenta, né, preto? Pera aí, gente, já tá tentando colocar aqui. Já tá tentando colocar no grandão, olha lá. O negócio tem que ser grandão, só. Aí, esse aqui, ó. Isso, vai. Coloca esse negócio grande. Mandei grandão. Aí. biohacking. O que é e como ele pode transformar sua vida? O termo pode soar complexo à primeira vista, mas na verdade descreve algo surpreendentemente simples. Biohacking é hackear o corpo usando métodos naturais e a inteligência da natureza, desafiando corpo e mente para alcançar sua melhor performance, sem recorrer a medicamentos ou soluções complexas. O objetivo é otimizar diversas áreas, como saúde, alta performance e longevidade. Quando cuidamos da nossa saúde, fazendo exercícios físicos regulares, escolhendo melhor nossa alimentação, prestando mais atenção ao que nos faz bem, bebendo água de qualidade na quantidade certa, isso melhora o funcionamento do nosso corpo. Isso é biohacking. Ô, Ju, vem cá pra você ajudar a colocar o outro. Outro exemplo é quando buscamos melhorar o sono, Se a mente limpando a mente comigo aqui do antes meu de lado, você me dormir, ajudar, ela não escolhendo fica, um não. colchão e um travesseiro ideal, apagando todas as luzes e utilizando todos os recursos para garantir uma boa noite de descanso. Isso proporciona mais disposição durante o dia e também é biohacking. Biohacking é usar os recursos do nosso corpo e também a inteligência da natureza a nosso favor. Imagine que você está cansado e decide ir à praia. Você tira os sapatos e que você está cansado. Pera aí, gente, que eu vou mostrar pra vocês a jarra que nós temos também aqui, ó. Ela não sabe, né? Aí, ó, a mesma jarra aí, ó, tá vendo? Vocês estão vendo a jarra aí, ó? A mesma jarra que o homem tá mostrando lá, ó. Nós estamos usando aqui, ó. Olha aí pra vocês verem lá, ó. É a mesma jarra. Então nós estamos tomando uma água de qualidade, tá, gente? Só pra vocês saberem. Imagine que você está cansado e decide ir à praia. Você tira os sapatos e começa a andar com os pés em contato direto com a areia, ou talvez em um gramado ou na terra. Você nota que seu estresse desaparece rapidamente. Isso ocorre porque estamos entrando em contato direto com a energia da terra. Isso é biohacking. Nossos produtos utilizam a inteligência da natureza. No biohacking, a luz solar é uma das ferramentas naturais mais poderosas para otimizar o desempenho do corpo. O Fear Power simula essa luz ao emitir ondas entre 4 e 16 microns, com trilhões de vibrações. O campo magnético da Terra é essencial para o nosso equilíbrio, mas a vida moderna nos afasta dessa energia natural. Os produtos da linha E-Energy com energias ajudam a restabelecer essa conexão.
Outro componente da natureza que pode ser usado no biohacking são os íons negativos, encontrados em abundância em locais como florestas, cachoeiras e praias, reduzindo os níveis de estresse e melhorando o nosso humor. Os ion balls são esferas minerais que emitem íons negativos. A água é uma das ferramentas mais poderosas no biohacking. Ela hidrata, elimina toxinas, transporta nutrientes e regula a temperatura corporal, sendo essencial para a energia, o foco, a digestão e a saúde celular. Beber água com pH alcalino, livre de contaminantes e rica em minerais ajuda a potencializar esses benefícios. Temos a linha Alkaline, com a melhor classificação em retenção de partículas do mercado, classe A. A Nippon Flex também oferece os ARS e travesseiros para um sono reparador, proporcionando um dia com mais disposição. Biohacking é um estilo de vida. Experimente e descubra como seu corpo pode transformar sua rotina, qualidade de vida e longevidade. Nippon Flex e Energy, a maior empresa de energias biohacking do mundo. Ô, Ju, vem cá, pronto. Vem cá me ajudar o outro aqui, anda. Ô, minha preta. Me ajuda aqui, vem cá. Anda. Pera aí, gente, eu vou colocar o outro aqui. Como é que coloca o outro? Às vezes vai ficar comigo. Da águia? Da águia, eu coloco da águia agora. Agora esse aqui é pra motivar eles. Mas é no grande, no YouTube que eu quero. Tem Eu jeito? vou olhar o nome do vídeo. Você então pode tá. esperar? Posso. O da águia. Esse aqui, ó. Esse é o da águia? Olha. Tira essa mensagem aqui. Tá. Por favor. Fui alto como águia. Venha fazer parte do time. Não tá aparecendo pra ela, não é? Você escreveu certo, Preta? Fui alto. Águia. É essa aqui, não é não? É isso aqui. É essa aí? Então vai lá pra ver. Olhos de água, mas é. Vai lá, tu vai ver. Vai, taca aí pra ver. Não é essa, não? É essa aí? Essa daí, eu acho que eu assisti o Dr. Miyagi lá. É, aqui não tá aparecendo, não. Tá, não? Então vai aquela lá, volta lá na outra mesmo, não tem problema não. Vai nessa mesmo. Vai aí. Vai aí. Vai ficar um pouquinho pequeno aí, mas tá bom. Solta aí. Solta aí. Fui alto Solta. como águia. Pô, eu nem anotei a hora que eu comecei. Era 1h pouca, né? Quase 2 horas, peraí, deixa eu começar aí 10 páginas. Não tá querendo ir, não? Tem como fazer da loja, né? Hã? Não, Preta, liga o negócio lá, minha Preta. Ah, vai dar certo. Peraí. Vai. Não. Todo mundo está em busca de algo melhor. Ser uma pessoa melhor. Ah, meu filho, tela cheia. Não vai. Um profissional. Ah, não, Preta, volta lá no seu negócio mesmo. Dá um joinha. Não gosto.
Ah, não é diferente. É isso mesmo? Isso aqui. Aumenta a tela pra mim. Sabe por que está. Pronto. Qual é o seu propósito de vida? Todo mundo está em busca de algo melhor. Ser uma pessoa melhor. Um profissional melhor. Pai, mãe ou filho e filha melhor. Todos sonham com um dia que a vida vai melhorar. Mas apenas sonhar não é o suficiente. O que separa o sonho do sucesso é a sua atitude. Veja como a águia é um exemplo de conduta. Visão, garra e força. Visão é ter clareza sobre os seus sonhos e consciência que a jornada exige determinação e esforço. Quem tem visão enxerga além do óbvio, além dos desafios, além da insegurança. Com a sua visão aguçada, a águia não foca na adversidade, nem naquilo que é mais fácil. Ela mira naquilo que deseja. Ela tem uma garra implacável. Segue em frente com determinação para capturar sua presa. Uma águia sabe que o sucesso é reservado somente para aqueles que vão além. E não se escondem quando o tempo não está favorável. Quem deseja uma vida grandiosa deve ter força para voar alto, seja contra o vento ou contra as tempestades. Força para voar além do próprio medo. Força para não desistir no meio do caminho. Força para voar até vencer. Você está pronto para construir uma história de sucesso na Nikonflex? Ao longo da nossa trajetória, conhecemos pessoas de diferentes lugares, idades, raças, homens e mulheres, que independentemente das diferenças culturais e econômicas, chegaram ao topo com a ajuda da nossa parceria. Foram à luta e conquistaram o que antes era considerado impossível. Mudaram a sua realidade e de tantas outras pessoas ao seu redor. E hoje podem crescer ainda mais. Agora chegou a sua vez. Você é merecedor de uma vida abundante e próspera. Você é capaz de conquistar o extraordinário. Encare a vida como uma águia. Tenha visão, garra, força. Abra suas asas. Assuma este compromisso. Eleve seus pensamentos em direção à vitória. Voe alto. Nikonflex. Deixa eu parar aqui. Isso aí é o lugar que a minha esposa trabalha, né, gente? Então eu tô dando uma força para ela aqui, mostrando um videozinho. Eu acho interessante, eu gosto de estar sempre compartilhando com vocês aí, né? E realmente eu tô tomando essa água aí que eu mostrei para vocês, a jarra tá até aqui, tá me ajudando um pouco mesmo, graças a Deus. Então eu já negociei, agora eu vou trazer a palavra de Deus, igual eu falei com vocês, gente, e era para mim fazer essa live, era cedo, 3h30 da manhã eu já tá de pé, e eu tô numa energia, graças a Deus, no calor eu fico bem, só que como é muito cliente eu prefiro trabalhar à noite, só que a minha esposa, ela não quis deixar eu fazer live 3h30 não, como eu falo alto, né? E atrapalhar ela no som dela, eu acabei não fazendo. Então eu estou fazendo agora, mas eu gosto de fazer no primeiro horário. Eu gosto de colocar Deus primeiro na frente, depois o trabalho.
Sinceridade. Mas aí eu fiz uma oraçãozinha lá e fui trabalhar, né? Então, graças a Deus, hoje eu já trabalhei. E aí eu vou fazer para vocês essa live agora, com o terceiro selo, e depois eu vou. Depois vai ter outra live, eu sei que vai diminuir. Depois eu já vou trazer a chave do evangelho com o meu pastor. Por quê? Aí eu encerro. E na hora que for 7h30, 8h eu vou trabalhar. Nesse calorão eu prefiro trabalhar à noite. Eu não gosto de trabalhar assim nesse solão, não. Eu pego solão. Trabalhei até umas 11 ou meio-dia hoje. Eu acho que foi até umas 11 horas. Mas eu prefiro mais à noite, que é mais fresquinho, né? Então vamos dar início à live agora. Isso aí eu só apresentei lá. Então eu estou no terceiro selo. Estou na página 38. Deixa eu ver aqui. 38 aqui, ó. E eu gosto de começar orando. E nós vamos orar. Vou fazer igual eu faço cedo mesmo, normal. Mas eu, sério mesmo, eu gosto de fazer cedo, cara. Mas eu não quero contrariar a minha esposa, mas eu já falei com ela. Talvez amanhã eu vou fazer. Então vamos orar então. Somente crer. Somente crer. Tudo é possível. Somente crer. Senhor Deus, eu quero te agradecer, Senhor, mais uma vez, por Senhor ter me guardado no meu trabalho, por nada de mal ter me acontecido, por eu chegar bem, Senhor. Não pude fazer a live hoje cedo. Gosto de dedicar minha vida em primeiro lugar a Ti. Meu trabalho, meu sustento, vem em segundo lugar. Em primeiro lugar vem o Senhor. Mas com respeito à minha esposa, para não contrariá-la, para não acordar ela, como eu falo alto, eu não fiz a live. O Senhor sabe de todas as coisas, mas desde já eu já confesso ao Senhor que estava desejoso até a live antes de sair para trabalhar. Mas por tudo o Senhor tem me guardado, me sustentado, me guardado onde eu estou. Por isso sou agradecido a Ti. Agora peço, Senhor, nesse momento que o Senhor traga a revelação da Sua palavra, do terceiro selo. Abra-nos. Vá aos corações das pessoas que estão aqui na live, que elas possam receber também a Tua palavra. É o que eu lhe peço essa manhã, nessa tarde, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Estou acostumado a falar amanhã, porque geralmente eu falo de manhã, né, gente? Para vocês. Aí, né? Então vamos lá. Não teria sido Deus quem me deu. Veja, as estruturas têm que harmonizar cada uma. É só uma grande coisa como essa. Escritura tem que concordar com escritura. E qualquer coisa contrária à escritura, se aquele anjo do Senhor me dissesse algo que não estivesse de acordo com a escritura, eu não creria nele. Então, uma coisa que cada cristão deveria pegar o exemplo do nosso profeta. Tem pessoas que Deus dá uma revelação para ela. Deu uma revelação para ela, vai lá na Bíblia, dá uma conectada e vê se tem alguma coisa batendo com a escritura de Deus. Porque se não estiver batendo com a escritura de Deus, é mais fácil você não crer naquela revelação. Agora, se bater com a escritura, é coisa de Deus. Eu disse ali em Chicago, outro dia, quando todas aquelas centenas de ministros esteve alguém ali naquela reunião. Claro, naquela reunião em Chicago, eu disse, agora vocês dizem que tem. Vocês pensam que estavam me preparando uma trama aqui sobre alguma coisa. Era uma congregação quase como a
a que temos aqui agora. Eu disse que é que vocês têm outra, é que vocês têm contra mim. Eu disse, o Espírito Santo me mostrou, já há 3 noites atrás, exatamente onde cada um de vocês estaria. O que não estaríamos naquele? Perguntem a Carl se isso não é correto. Eu não sei aqui porque eu estou lendo o terceiro selo e eu não sei se é isso. Mas se for o que eu estou pensando, eles fizeram uma armadilha para o nosso profeta, William Marlon Branham, e Deus, eu acho que revelou para ele. Então ele já estava ciente de tudo que ia acontecer. Eu acho que foi aqui que teve o sobrenatural, que eles tiraram a fotografia dele, e ele estava, o Senhor Jesus, com uma coluna de fogo em cima dele. E foi fotografado, e foi o único sobrenatural que teve na face da terra, em Chicago, que foi fotografado. E a fotografia levou para o FBI, fizeram o teste, e chegaram à conclusão que foi o único sobrenatural foi o nosso profeta William Marlon Branham. Porque o Senhor Jesus estava vindicando ele como um anjo do Senhor, com uma coluna de fogo em cima da sua cabeça. Porque só a cama conseguiu captar. Olha para você ver, Deus deixou mostrar o sobrenatural, o único ser vivo na terra. Então eu quero que vocês entendam isso, que essa mensagem que eu venho trazendo para vocês é a mensagem do 7º anjo, o profeta da 7ª era da igreja. O Senhor reivindicou ele como homem de Deus, deixou ser até fotografado. E ali estava o Anki e todos eles, isto é correto, todos vocês que estavam ali ouviram, e disse, agora o que vocês têm contra mim? É o meu ensinamento? Esse é o problema? Agora quero que algum de vocês venham aqui, a meu lado, como sua Bíblia, e me prove onde está a falha. De vocês, venham aqui, a meu lado, com sua Bíblia, e me prove onde está a falha. Aquele foi o grupo, o mais quieto que já ouvi. Eu disse, qual o problema com vocês? Eu disse, então, se vocês sabem que vocês não podem fazer frente à palavra de Deus, então qualquer um que queria passar pela ou fazer frente com ele, mas não consegue fazer frente com a palavra de Deus. Então saia do meu alcance. Vocês que são doutores em divindade e demais coisas, e falam como se apresenta como doutor, e eu sou o irmão Watts, e eu dissemos um simbório. Eu não tenho educação, não me graduei em nenhum seminário ou escola, mas vocês peguem na sua Bíblia e ponha-se de pé a meu lado e refute a semente da serpente, o batismo no nome do Senhor Jesus, ou qualquer dessas coisas que eu tenho ensinado a vocês. Ninguém disse uma só palavra. Todos vocês sabem disso. Aquele foi o grupo mais silencioso que eu já vi. Vejam, eles simplesmente cantam vitória como não sei o que. Agora aqui está. Eu não ando procurando confusão com as pessoas, mas isso chega ao ponto onde eles tentam te arrastar a isto. Agora eu não haveria ido, mas o Espírito Santo me disse, vá ali, eu serei contigo. Então é isso mesmo, gente. Ele não queria ir de jeito nenhum.
que ele estava fazendo uma cilada com ele. Mas o Senhor Jesus falou assim, pode ir lá que eu estarei com você. Eles foram lá fazer a armadilha contra o nosso profeta. Disse-lhes, uns 3 ou 4 dias antes, todos vocês que estiveram ali e ouviram o irmão Carlson e outros, o irmão Tommy, Hicks e todos os demais assentados ali. E eu fui 3 dias antes e lhes disse, vão ter que cancelar os cultos naquele lugar. Era uma noite tempestuosa. Eu estava numa campanha. Ele disse, vá, fique junto daquela janela. Terceira pontinha ali. E eu fui e me pus ali. E eu olhei para fora ali. Então Deus já tinha revelado para ele. E como ele é um profeta, Deus só revela para profeta. Ele já sabia tudo que ia acontecer, gente. Por isso que eu falo com vocês, vocês têm uma mensagem que eu estou trazendo para vocês. É uma mensagem que Deus trouxe para o profeta. E eu leio a mensagem toda do profeta para vocês. O segredo do coração de Jesus está nas mensagens aqui que eu leio para vocês. O que é que você necessita para você ter o arrebatamento? O que é que você precisa para você ser salvo? O que é que você precisa para você ter o batismo correto? Você precisa batizar no nome do Senhor Jesus. Não é no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, não. O nome do Senhor Jesus é o batismo correto. Ele disse, eles têm uma armadilha preparada para você. Vão te pedir para falar naquela reunião da Associação Ministerial de Grande Chicago. Disse, eles têm preparado uma armadilha para você, relacionada a seu ensinamento, acerca de minha palavra. Então o próprio Deus estava falando com ele aqui agora, tá? Ele disse, agora, o contrato do salão ali vai ser cancelado. Eles não vão consegui-lo. Eles vão conseguir um lugar que é marrom. Então, até isso eles falou para ele. Até isso ele avisou eles que o contrato ia ser cancelado. Porque eles não iam pagar ali o contrato. Ia ter que ser em outro salão e o salão seria marrom. Antes de tudo acontecer, gente. 3 dias antes, o Senhor Jesus Cristo, que é o Espírito Santo, avisou a ele. Ele disse, agora, o contrato do salão vai ser cancelado. Olha aqui, eu parei. Eles não vão consegui-lo. Eles vão conseguir um lugar que é marrom, disse. Olha aqui, eu parei e vi a mim mesmo em um canto. Então aí você vê a visão do profeta. Ele parou e viu ele mesmo num canto. Quando Deus estava na terra aqui, Deus também, ele ia a visões de lugares que só profeta consegue ir e ver. Olhei para trás ali e vi. Eu vi todas aquelas pessoas. Eu vi aqueles ministros assentados ali. Onde depois vi que estavam. Vi todos eles. E ele disse, eu pensei, eu preferia não ir ali então. O nosso profeta era tão homem, tão dócil, tanto com o amor que ele tinha, ele não queria ir, mas Deus falou, vai, Senhor, uma voz que eles vão fazer isso. Eu não quero ferir seus sentimentos ou fazer algo errado. Ele disse, vá, eu serei contigo. Ele foi, isso é correto. Agora, todos vocês, ali são testemunhas, bem aqui, que estavam assentados ali. E sabe que isso é verdade. Isso é correto. Bem, vocês têm as fitas aqui também. Mas aí está você. Veja. Quem tiver curiosidade
Entra, dá um Google lá. Escreva lá, o único sobrenatural. Lá no Google, lá você deve achar lá. Foi só o nosso profeta William Marlon Branco. Agora estão aqui os ministros disto. E agora isto me foi revelado esta madrugada, antes do amanhecer. Então eu fui diretamente às Escrituras e comecei a olhar, examinar. Ali estava 3 deles. Até agora tem sido absolutamente e sobrenaturalmente revelados, sim. Agora, aqui está o ministério do cavalo preto, de acordo com o que me foi revelado. Então Deus revelou para o nosso profeta e ele abriu esse selo para nós aqui. Ó. Eu estou lendo para vocês, eu estou no 3º selo. Esse selo aqui vai até o 7º. O Senhor Jesus abriu os selos para o nosso profeta para revelar para os seus filhos de Deus. Ele começou a cavalgá-lo no tempo da era das trevas. Isto é o que representa o cavalo negro. Era das trevas, pois esse foi o tempo da meia-noite para os verdadeiros crentes, que ainda restavam. Observe agora, naquela era da igreja, no meio da era da igreja, era das trevas da igreja. Observe o que ele disse. Apenas tem uns pouquinhos de força. Isso era uma meia-noite, meia-noite para eles, para o verdadeiro crente. Agora observe, praticamente todas as esperanças haviam sido tiradas da verdadeira igreja. Porque esse sujeito controlava toda a igreja, como o Estado, que aí fazem, que iam fazer. Veja, o catolicismo havia se apoderado da igreja e de todo o Estado. Por isso, andava sobre um cavalo negro. Agora veja, a coisa negra que fez. Veja, então você pode ver. E você só, se você conhece sua história, observe-a. Então vocês não têm nem mesmo que conhecê-la para saber disso. Agora, observe, toda a esperança havia se acabado. Esse é o seu cavalo negro. Agora ele cavalgou sobre o cavalo branco com astúcia. Então lhe foi dado poder. Ele tirou a paz, matando aos milhões. E isto é o que fazia quando cavalgava. E ainda o faz. Vem? É o anticristo, gente, que faz isso. O Papa, a Igreja Romana, matou milhões de crentes. Agora aqui está sobre seu cavalo preto agora. Prosseguindo, era das trevas. Aquele foi o tempo. Exatamente depois que a igreja se levantou em poder. Eles então suplantaram tudo mais e passaram para um tempo de centenas e centenas de anos, que cada leitor sabe que foi a era das trevas. Quando sabem disso, a congregação diz amém. Claro, a era das trevas. Ali está seu cavalo preto, representando a era negra. Agora toda a esperança se havia ido. Não havia nenhuma esperança de modo algum. Tudo parecia completamente escuro para os pequenos crentes. Agora, essa é a razão pela qual é representado como o cavalo negro. Suas balanças ou suas medidas em sua mão. Você vê
clamando 2 medidas de trigo por 1 dinheiro, e 3 medidas de cevada por 1 dinheiro. Veja, de fato, é isso. Trigo e cevada são o sustento natural da vida. Disso fazem o pão. Mas veja você, eles estavam cobrando por isso. Isso significa que ele estava cobrando de seus súditos por aquela classe de esperança, de vida que ele estava transmitindo a eles. Ao fazer, ele começou, naquele mesmo tempo, a lhes fazer pagar pelas orações. Cobrava remuneração pelas orações. Eles ainda o fazem novamente. Que estava fazendo? Juntando as riquezas do mundo, a medida pesando medidas de trigo por 1 dinheiro, e 3 medidas de cevada por 1 dinheiro. O que? Por 1 dinheiro. O cavaleiro do cavalo negro, veja, ele estava trazendo, despojando seus súditos de seu dinheiro. Quando a Bíblia prediz que ele detém as riquezas do mundo, como falamos ontem à noite acerca da Rússia e tudo aquilo, eles simplesmente tiram todo o dinheiro, mas tiram das pessoas tudo que eles têm. Então aí está você. Agora observe, vê de onde tem vindo esses costumes de levantar dinheiro na igreja? Fique longe dessa coisa. Construir uma congregação, algo grande, $1 milhão aqui. E você, quem é a mãe de tudo isso? Obrigado, Senhor. Oh, que coisa. Estou tão feliz. Sim, Senhor, correto. Tem sido sua graça. Isso é tudo, correto, correto. Foi um tempo de meia-noite. Vocês entendem isso agora? A congregação diz amém. Aqui vimos que ele está cobrando por essa classe de vida. Isso é a sua cevada, e coisa natural. Não era espiritual, agora era cevada. Veja, sim, e pão de cevada, e pão de trigo. Ele estava cobrando por aquela classe de vida que estava dando a seus súditos, cobrando pelas orações do sacerdote, orando para que as pessoas saíssem do purgatório, cobrando. Agora, estou tomando isto da história. Estava cobrando pelas novenas. Acho que todo mundo sabe o que é. Novena, suponho que seja alguma coisa que você tem que fazer. Você sabe, alguma penitência. Alguém tinha que cobrar por aquilo, trazendo as riquezas do mundo para si mesmo, para a própria igreja. E ele ainda está cavalgando. Oh, claro, que está sim, Senhor. Continua cavalgando. Observe, aqui está a boa parte agora. Observe. E não danifique o azeite e o vinho. Resta um pouquinho dele, mas não vá você tocar naquilo. Agora, o azeite simboliza o Espírito, do Espírito Santo. Darei a vocês umas quantas referências bíblicas para isso. Há 2 escrituras. Em Levítico 8:12, onde Arão, antes que entrasse, teve que ser ungido com azeite, vocês sabem.
E em Zacarias 4,12, onde o azeite saia dos tubos, e disse: esse é meu espírito. Óleo. Outra coisa, se vocês quiserem ver Mateus 14:25, onde vemos o relato das virgens nécias, ou melhor, 25:3. As virgens nécias não tinham azeite. O Espírito. E em Mateus 25, as virgens prudentes tinham azeite em suas lâmpadas, cheias do Espírito Santo. O azeite, então, é tipo do Espírito Santo. Oh, glória a Deus! O irmão Brana bate palmas. Correto. Vocês compreenderam isso? A congregação diz amém. Correto. Agora, o óleo tipifica o Espírito. E o vinho simboliza o estímulo da revelação. Eu por pouco não me pus a correr. Foi um milagre não ter desesperado. A todos os vinhos, quanto o Senhor me mostrou isso. Veja, estímulo da revelação. Vem? Então, o vinho é o estímulo da revelação. Na Bíblia, né? Não testifica nem o azeite nem o vinho. Na Bíblia, o azeite e o vinho sempre estão associados a um outro, ou obteve a concordância, e olhei, e aí está uma longa lista deles, assim onde se encontram junto o azeite e o vinho, o tempo todo. Vem? Quando a verdade deu uma prometida palavra de Deus, tem sido revelada a seus santos, que estão cheios do azeite. Azeite é o Espírito Santo, vocês sabem aí, né? Eles ficam estimulados, glória a Deus. Eu sinto isso agora, estimulado com regozijo, e gritamos, vem, e quando isso sucede, produz sobre eles o mesmo resultado. Por isso que quando eles foram batizados, as pessoas perguntou a eles se eles não estavam bêbados. E Pedro teve que repreender e falou, não, eles não estão bêbados. Essa hora agora, 9 horas da manhã, eles estão com o Espírito Santo. As pessoas achou que eles estavam bêbados, eles estavam falando em língua, uns gritavam, outros pulavam. Eles estavam embriagados com o Espírito Santo, não é embriagado de bebida alcoólica não, tá? Que vinho produz no homem natural? Porque quando a revelação tem sido dada, deu uma verdade de Deus, o verdadeiro crente cheio do azeite, cheio do Espírito Santo, a revelação é dada. E o estímulo se torna tão grande que ele o faz, porta de uma maneira anormal. Correto. Glória a Deus. A congregação se regozija. Veja, esse é o problema com eles. Agora, correto, faz com que se porte de uma maneira imprópria. Agora, se você quiser escritura para isso, comece a ler em Atos, capítulo 2. Tem Atos, capítulo 2. Que tinha eles tinham a promessa que havia sido dada a eles, quando toda a promessa do Espírito Santo foi derramada sobre eles. E aquilo estava escrituristicamente vindicado. Agora, veja você, que tal se houvesse dito, agora espere. Ele nos disse que esperássemos aqui por nosso ministério. E depois de 8 dias, eles disseram, nós lhe disser
rapaz, Marcos dissesse a Mateus, eu creio que já o temos. Companheiro, não pense assim. Então, ele estava perguntando, você já tem o Espírito Santo? Ele falou, espere um pouco, que até do alto seja revestido do Espírito Santo. Você pode esperar uma semana, um mês. Se o Senhor mandou você esperar aqui, espera. Até você ser revestido com o Espírito Santo. Veja, nós já o temos. Quando estamos esperando nos ministérios, deveríamos sair pregando. Eles nos disse que viéssemos aqui e que esperássemos. E já não. São 8 dias que temos estado esperando aqui. Tá vendo? Para você trazer a palavra de Deus, você tem que esperar o Espírito Santo vir a você para depois você trazer a palavra de Deus. Que aí você vai falar coisas de Deus. Não é coisa da sua cabeça, não. Ora, vamos esperar mais um pouco. Espera. Mais 9 dias se passaram. Então, Marcos disse por ali, ou talvez algum dos outros, talvez João dizendo, eu creio que não devemos esperar mais. Eu creio que já o temos. Não pense assim. Então, eu posso imaginar a Simão, porque ele tinha as chaves. Você sabe. Agora espera um momento. Rapazes, a Escritura tem algo a dizer sobre isso. Ele não nos disse exatamente quantos dias deveriam esperar. Ele disse, espere até que se cumpra a profecia de Joel. Então tem coisas que nós temos que esperar acontecer alguma coisa na nossa vida para você receber o Espírito Santo. Alguma escritura, algum acontecimento na sua vida que vai acontecer, que está predestinado para assim você receber o Espírito Santo. Mas tem pessoas que estão assim, não, eu já tenho o Espírito Santo e já sai. E não espera em Deus. Até que seja vindicada a profecia de Isaías. Porque em lábios tremulantes, em outras línguas, ou falarei a esse povo. E esse é o repouso, esse é o vinho que é derramado. Que é o vinho na Bíblia. É um refrigério. Esse é o refrigério que vem da presença do Senhor. Tem que ser escriturístico agora. Então veja você, o vinho representa o estímulo da revelação. E quando o Espírito Santo foi derramado e viram o fogo de Deus cair sobre eles, aquilo começou a lhes estimular. E a primeira coisa que se sabe, eles ficaram tão estimulados que as pessoas, de fato, creram que estavam bêbados. Mas eles estavam estimulados pela revelação. Porque Deus, aqui está, a revelação vindicada por Deus, lhe foi mostrada claramente. Eles estavam contentes por aquilo. Deus lhes prometeu. Aqui estava revelado a eles e vindicado. Amém? Aqui estava um homem de pé, dizendo, isto é aquilo, aquilo é isto. E lá estava, sendo vindicado, pelo mesmo sinal que nós temos hoje. Há estímulo pela revelação. E agora eles realmente o tinham então. Essa é a razão pela qual Pedro saiu ali e disse, varões judeus, e todos os que habitam em Jerusalém, ouçam minhas palavras, todos vós, doutores de divindade, escute o que vou lhes dizer. Vejam. Quão maravilhoso é revelado. Eles ficaram tão estimulados quanto viram isso vindicado. Sempre sucedeu assim.
É sempre assim. Quando eu vejo que Deus prometeu fazer uma certa coisa neste dia, quando ele prometeu abrir esse selo, esse último dia, você não imagina o gozo e a glória que senti quando o vi revelar isto. Estava de pé ali e eu vi isto suceder e sei que posso desafiar a qualquer pessoa. Recomendar, ele nunca nos tem dito algo que não haja sucedido, exatamente da maneira como o disse. Então vê o gozo em meu coração. Quando vejo sua promessa para esse último dia, como ele prometeu fazê-lo. E aqui eu vejo, vindicada, a perfeita, correta. Eu tenho que olhar a hora, tá, gente? Eu comecei antes das 2, né? Vocês me ouvem dizer, mas sinto religioso, e isto é o que sucedeu. O estimo é tanto que eu apenas, simplesmente, por pouco me porto de modo estranho. Vocês sabem, o estímulo da revelação, correto. Eles chegaram a ficar tão estimulados sobre a revelação que eles vindicaram, correto. A promessa, agora, que coisa. Ali o gozo do estímulo explodiu a tal ponto que as pessoas disseram, então bêbados como vinho novo, quando Deus revelou sua promessa a eles, e não apenas a revelou, mas a provou. Por isso é que eu sempre tenho dito, um homem pode dizer o que quiser. Sim, pode que seja apto para dizer alguma coisa, mas quando Deus vem e vindica aquilo, agora a Bíblia diz, se há entre vós alguém que seja espiritual ou profeta, se o que ele disser não acontecer, então lhe preste atenção. Mas temam de modo algum, não temam qualquer homem, mas se o que disser suceder, então se sou eu, veja você, eu estou naquilo, isso prova que eu sou. Então, se um profeta de Deus igual nós, que fez na terra, ele já fez várias profecias e falou e já aconteceu. Se ele falar uma coisa e você vê que aconteceu, que Deus está vindicando aquela profecia, você pode temer o que ele está dizendo. Você pode respeitar aquele homem, que ele é um homem de Deus. Mas se a profecia não se cumprir, então Deus não vindicou aquilo. Então, aquela pequena mulher samaritana, quando as escrituras dizem que esse Messias faria essas coisas, aqui ele parou e fez exatamente o que as escrituras diziam. Ele disse, aí está ele, vem, veja, há um homem. Não é isso exatamente o que dizem as escrituras que sucederia? Veja, elas ficou estimulada pela revelação. Isto é certo. A congregação diz amém. Ela ficou estimulada pela revelação. Quando aquilo foi vindicado, vem, isto é certo, ela sabia que ali estava. Sabemos que o Messias vem e será chamado o Cristo. E quando ele vier, fará essas coisas. Ela viu isso. E ele disse, eu sou ele. Então ali começou o estímulo e ela foi correndo e gritando pela cidade. Ela deixou o seu velho pote e foi ali embaixo e disse aos homens, venham. Agora você conhece as tradições do Oriente. Estava errado ela fazer aquilo, sim, Senhor, uma mulher daquela classe.
Ninguém ia lhe ouvir. Não, não, Senhor, vem. Ela tinha a marca. E quando se ela fosse correndo pela rua, portando-se daquela maneira, ninguém lhe daria atenção. Mas, irmão, ela tinha uma palavra de vida. Ali, ela estava estimulada. Você seria como tratar de apagar um incêndio numa casa, num dia de muito vento. Ali havia algo abalando aquilo. Aquilo era o fogo de Deus. Que maravilhoso, né, gente? Vocês captou aí, gente? Quando Deus vem e joga o Espírito Santo na pessoa, o fogo, mesmo ela sendo uma mulher de má fama, uma prostituiu, né? Quando ela teve com Deus, Deus revelou para ela. Então ela não aguentou ficar quieta. O fogo do Espírito Santo, ali ela já recebeu o Espírito Santo. Então já não era a mesma mulher. Se ela tivesse a mesma atitude de uma prostituta, de uma mulher samaritana, tal, ninguém ia dar ouvido para ela. Mas ali não, ali ela já tinha a palavra de Deus. Então ela já foi gritando pelo meio da rua. Ela tinha recebido o Espírito Santo. E aqui ele está falando também. Se você incendiar uma casa, colocar uma vela, alguma coisa, e tiver vento, não tem como aquilo não ter a claridade do Espírito Santo. Então ela estava incendiada com o Espírito Santo. Por isso que todo mundo deu ouvido a ela. E nós precisamos disso, de receber o Espírito Santo. Queimando, assim, Senhor, ela disse, se vocês não creem nisso, venha comigo. Aonde está acontecendo a reunião? Eu mostrarei a vocês. Sim, é isso. Sim, Senhor. Então, os homens saíram ali. E ele não fez aquilo. Outra vez, mas eles sabiam que algo havia acontecido com aquela mulher. Porque eles conheciam a mulher. A atitude da mulher mudou. Não é a mesma mulher que todo mundo estava acostumado a ver. Ela estava diferente. Então, eles creram nela. Sim, Senhor, eles creram nela. Então, eu vou encerrar por aqui, porque o TikTok já vai dar 1 hora lá, gente. Então, até as pessoas sabem que a pessoa ficou diferente. Tá diferente, não é a mesma pessoa mais. Quando Jesus vem na pessoa, pode ser a pessoa mais diabrada, prostituta, o que for. Se Deus for na pessoa, ela vai mudar. Ela muda e as pessoas vão perceber isso, não tem como. Então Deus abençoe vocês, no nome do Senhor Jesus. Vou ter que encerrar a live. E eu encerro aqui primeiro no Instagram. Eu estou pensando em colocar também a chave do Evangelho agora, gente. Vocês que sabem. Que aí eu já termino tudo hoje. E à noite eu vou trabalhar, tá? Eu devo fazer outra live, então. Vou encerrar aqui, tá? Quem quiser tá convidado também.